Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Wisecast. Esse programa que tem um compromisso aí com o empresário e o objetivo da gente estar aqui mais uma vez é para trazer mais conteúdo para você, meu amigo empresário, empreendedor, para que você consiga cada vez mais acelerar e alavancar os seus negócios. E hoje, mais uma vez aqui, estou recebendo ele, Christian. Christian, seja muito bem-vindo a mais um Wisecast e o tema que a gente vai falar hoje é um tema que, se o empresário, se o empreendedor tiver atenção a esse tema, é algo que pode colocar mais dinheiro no negócio dele, fazer que o negócio dele cresça ainda mais, até com a base existente de clientes e também que o produto dele fique cada dia melhor. Mas, Christian, mais uma vez se apresenta aí para a galera. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Cara, meu nome é Christian Jones, faço parte aqui do time da Wiseconte e a gente vai falar sobre um tema muito importante, como o Helder falou, né? O NPS. É um tema que pode mudar toda a história da empresa, né? NPS, né? Vamos começar falando o que é essa ferramenta, né? Eu costumo dizer, Christian, que o NPS é o indicador definitivo, né? Ele foi criado com esse objetivo. Quando o NPS foi criado, o intuito do criador foi como é que eu posso resumir em um único lugar todos os indicadores da minha empresa. Como é que eu posso saber se minha empresa está saudável com um indicador singular? Poxa, hoje a gente trabalha diversos indicadores aqui no nosso dia a dia. É produtividade, é performance, é financeiro, é vendas, é marketing, é tantas coisas, mas o NPS ele trouxe uma luz aí mais singular, mais resumida, para que a gente pudesse medir a saúde. E aí ele traz uma pergunta que é a pergunta definitiva, que é de 0 a 10, né? Quanto você indicaria aquele produto, aquele serviço para um amigo ou um familiar? Parece ser uma pergunta simples, né? Singela, mas só que tem uma gama de conteúdo envolvida por trás dessa pergunta. Sempre que a gente faz uma indicação, é como se a gente tivesse assumindo a responsabilidade daquilo. Exato. Vamos dizer que eu digo, Christian, toma esse Red Bull aqui de coco com açaí, ele é top, tu vai gostar muito, pode comprar que é garantido. Aí tu vai no supermercado, compra uns 10 lá pra tua feira do mês. Primeiro que tu toma, tu acha uma porcaria. Tu vai mandar uma mensagem pra mim dizendo, Helder, aquilo é muito ruim, como é que tu fizesse eu comprar tudo isso? E aí eu vou te ligar, vou dizer, não, tu tomou errado, não toma tal sabor, deve ser porque... Eu assumo a responsabilidade de fazer que aquilo gere resultado e gere satisfação em você. Eu não recebo nada da Red Bull, mas eu indiquei isso. Então, olha como é poderosa essa pergunta e falando de NPS, olha a importância desse indicador pensando no macro da empresa e para avaliar assim de uma forma mais singular e com um único indicador a saúde do nosso negócio, né? Verdade. Cara, quando eu conheci a ferramenta, eu fiquei muito feliz e, poxa, encontrar algo que pode ajudar muito a empresa a entender como está o atendimento, Sim. cara, é muito fantástico. E um exemplo que você falando, lembrei, existe uma tapioca aqui embaixo. Sim. Que Jacan já comeu. E ele disse que é a melhor tapioca que ele já comeu na vida. Então todo mundo que vai lá, vai porque ele disse isso. Sim, sim. Então, bicho, quando você diz, ó, eu indico isso aqui, poxa, a história muda, a situação é totalmente alterada. É poderoso demais a indicação, né? Então, quando a gente trabalhando aqui na Wiseconte, quando foi apresentada essa ferramenta, eu disse, poxa, cara, a gente pode usar de diversas formas, né? Sim. E entender como o cliente está vendo a Wiseconte. Então, quando foi apresentado isso para mim, eu disse, poxa, vamos lá, vamos entender. E eu me lembro bem, Helder, que logo no começo a gente não conseguiu bater a meta. Sim. Isso, cara... Tem uns níveis, né? Tem uns níveis, né? Que você vai falar. Poxa, eu fiquei muito mal com aquilo. Porque a gente, às vezes, pensa que está atendendo bem o cliente, às vezes a gente acha que é o suficiente, mas o cliente não está tão satisfeito com aquilo. Sim. Algo que a gente prioriza muito aqui, né, na Wise, é a questão do relacionamento
que todos nós que fazemos parte da empresa temos com o cliente, né? Isso é tanto no relacionamento que a gente faz com esse cliente via telefone, via e-mail, via WhatsApp e presencial. Então, alguns clientes já relataram para a gente que percebem esse tratamento diferente desde quem vai abrir a porta para ele entrar e estar aqui na empresa. Então, algo que a gente sempre prezou foi ter um bom relacionamento com o cliente, focando em sempre ver a necessidade deles e poder atender. E o NPS, Christian, que é o Net Promoter Score, ele nos ajuda a medir o nível de envolvimento que esse cliente tem com a nossa empresa e, consequentemente, também o relacionamento, se ele está satisfeito com isso ou não, né? Isso, exatamente. Ele consegue medir isso, né, com algumas perguntas e fechando aquela questão das notas, e você consegue entender como está essa situação, o quanto o cliente vê a nossa empresa, no caso. Interessante nesse sentido é que o atendimento é a primeira coisa, como eu posso falar, é o cartaz. Sim. É o seja bem-vindo ao WiseConte. Então, a gente lembra bem que às vezes o cliente está mal, ele está num dia péssimo e ele está precisando de resolver uma coisa. E quando ele entra em contato com a gente, ele quer aquela solução. Sim. Ele quer resolver aquilo ali. E quando ele recebe um bom dia nosso, bom dia, como você está? Como posso te ajudar? Isso já muda o jogo, cara. Sim. Porque ele está ali, pô. Às vezes ele está na fila do banco querendo pagar uma guia. Sim. Poxa, e se eu atendo ele bem e consigo resolver, poxa, ele vai ficar muito feliz. Sim, até porque, poxa, a gente é uma empresa que preza muito por tecnologia. Então, diuturnamente, inclusive dentro dos nossos indicadores, né, de reuniões, a gente está sempre buscando inovar, trazer novas tecnologias, testar coisas novas. Só que isso não deve nos transformar em robôs. Exato. Né? A tecnologia a gente entende não só do nosso negócio, mas inclusive como uma orientação para os nossos clientes, que ele deve ser um facilitador para que possamos ter mais tempo para ter atenção ao nosso cliente. Então, muitas ações que a gente faz aqui, que muitas vezes um ser humano fazia, e hoje eu consigo trocar esse ser humano por um robô e dar mais velocidade, isso nos faz ter mais tempo para se relacionar melhor com o nosso cliente. Exatamente. Então, quando o cliente vem falar contigo, vem falar comigo, ele não está falando com um robô. Ele está falando com uma pessoa que vai sempre estar pensando no melhor para o negócio dele, no sucesso do negócio dele, e começa desde aí. Esse exemplo que tu deu é muito fera. O cara chega, muitas vezes teve um péssimo dia, as coisas estão acontecendo de cabeça para baixo ou na vida pessoal, profissional dele, e muitas vezes ele liga aqui para pedir uma ajuda ou para resolver algo. Poxa, eu tenho que ter essa leitura de, poxa, como é que esse cliente está vindo? E pensar como é que eu posso ajudá-lo, né? Muitas vezes ele está com a cabeça quente, fala até alguma coisa que não deveria. Cara, eu tenho que entender o cara e buscar ajudar ele. Eu lembrei de um exemplo agora aqui, falando eu como consumidor. Eu tenho vários exemplos para citar, mas um foi mais recente. Eu fui numa farmácia comprar um anti-inflamatório e a pessoa que estava me atendendo disse assim, cara, ó, esse aqui é melhor, vai te ajudar em tal situação. E eu queria te fazer uma pergunta. Eu posso te ligar daqui a 3 dias para saber se funcionou? Poxa, cara, aquilo ali, meu. Porque ele se importou com a minha saúde. Sim. Ele se importou com aquilo que está acontecendo. Não é só vender o produto, Helder. Sim. É ir até o final. É que nem a gente vai ser atendido por qualquer coisa. É muito importante essa trajetória. Então aquilo ali me mostrou a empatia dele comigo. Sim. E eu disse, poxa, cara, que coisa boa. Olha como é poderoso o se importar, né? Pô, tu falou de uma farmácia e toda farmácia, Cristian, vende o mesmo remédio. A mesma medicação, do mesmo fornecedor, igual. Às vezes outras é até melhor. Mas olha o impacto do se importar causou em você que é o consumidor final. Poxa, existem várias empresas que prestam o serviço que a gente presta. Exatamente. Seja de contabilidade, seja de marketing, seja de registro de marca ou qualquer um outro. Só que, para a gente,
o diferencial humano, o diferencial olhar para a pessoa, olhar para o nosso cliente não como CNPJ, mas como pessoas que trabalham ali, que cuidam daquele CNPJ, faz toda a diferença. E o NPS, ele surgiu aqui para o WiseConte como uma forma de eu sempre ter isso como valor e cultura da nossa empresa. Então esse indicador, ele existe aqui para que, independente do tamanho que a gente tenha, todo mundo que faça parte aqui consiga ver qual a percepção do cliente para com a nossa empresa e, em cima disso, tomar algumas ações. Exato. Essas ações, Helder, que a gente, quando a gente recebia, né, a nota final, a gente começava a entender o que está acontecendo com aquele cliente. Qual a melhor forma? Sim. Porque às vezes não é só apenas o atendimento, né, como a gente falou aqui, porque o atendimento acho que muda muito o jogo, mas também a entrega daquilo que está sendo feito para ele, né? Claro. Né, exato. Eu lembro de um exemplo que, como eu era de um departamento totalmente diferente do que o cliente falou, entrou em contato comigo, e aí eu disse para ele, olha, não é comigo, mas eu vou te ajudar nisso aí. Cara, esse cliente só queria falar comigo até hoje. Porque eu me importei com aquela demanda. E não era algo que eu fazia. Sim. Entendeu, Helder? Então, às vezes, não só é apenas também a questão do atendimento, como também a entrega. Sim. Certo? Porque a entrega é muito importante. Você falou a questão da farmácia. Toda farmácia vende aquele remédio. Mas a forma que é passado aquilo ali é totalmente diferente. Sim. A gente tem a Amazon hoje que tem um dos melhores atendimentos e não só atendimento, ela facilita a nossa vida. Sim. Então, muitas vezes, acontece uma coisa, você entra em contato com eles e eles resolvem. A palavra é essa, resolvem o problema. É isso. Eles estão muito preocupados no resolução do que no leite que derramou, né? Exatamente. Muitas vezes as pessoas só focam no problema, só focam em identificar quem foi o problema para culpar um, para culpar outro. Ah, mas não fui eu, mas e a experiência que o cliente está tendo? Vamos pensar em resolver, o problema já aconteceu, já está ali, né? E o NPS, ele nos dá a classificação em 3 fases desses clientes, né? É o promotor, o detrator e o neutro, né? O que tu pode falar pra gente um pouco mais sobre essas classificações? Vamos lá, o promotor é aquilo que a gente quer. Sim. A gente sempre quer ter o promotor lá, ter o cliente que deu a nota máxima. Sim. Né? Eu depois pode explicar a questão das notas. E temos o detrator. Esse é o cara que a gente não quer na nossa carteira. Mas é muito importante identificar ele. Por quê, Helder? Quando a gente sabe que tem um cliente que é detrator, a gente vai tentar entender a situação e corrigir onde está o problema. E tem o neutro. Esse é o cara que tanto faz para ele. Se tá bom, se tá ruim, é o cara que é o regular. E isso eu acho que talvez ele seja um dos piores. Por quê? O cara que é o promotor, beleza, é o ótimo, que a gente quer. O detrator é o cara que, poxa, a gente não está prestando um bom serviço para ele, pelo menos na visão dele. E o neutro é aquele cara que, em qualquer momento, ele pode dizer assim, eu vou para um lugar que me pague menos, vou para um lugar que me facilite tal coisa. Porque ele está ali só por, né? Ele não nos odeia, mas o nível de consciência dele em relação ao que a gente faz para ele é baixo. Né? É baixo. Então, como a gente é uma empresa que busca a excelência, é uma empresa que está focada nisso, então a gente tem que pegar esse cara e transformar ele em promotor. Sim. E o mais difícil, pegar aquele que está lá embaixo, também transformar. Tá. Então, vamos lá. Pega a sacada aqui que o Christian trouxe aqui. Tá? O NPS, ele busca identificar e classificar os nossos clientes, né? Quem consome os nossos produtos e serviços, em 3 categorias: promotores, neutros e detratores, né? Com isso, tem algumas ações que a gente toma em cima de quando a gente identifica esse perfil. Eu já ouvi, Christian, algumas pessoas falando assim, olha, tem que ter mais cuidado e tratar de forma mais séria com os detratores, porque são isso e aquilo. Ou outros que dizem assim também, não, temos que pegar os promotores e trabalhar em cima deles. E outros que dizem, não, tem que pegar o neutro e trabalhar em cima deles. Eu acho que todos são importantes, tá? Porque todos existem ações que devem ser tomadas pela empresa para que trabalhe tanto a melhoria contínua do que a empresa entrega, como também
ações voltadas a crescimento. Então vamos falar um pouco sobre cada um desses perfis agora. Vamos lá. Quando a gente faz a pesquisa e faz a pergunta definitiva, né? A gente busca fazer aqui na Wise, fazer a pesquisa de uma forma mais ampla. Então, sempre que periodicamente a gente aplica o NPS, a gente corrobora o NPS com outras avaliações e outros indicadores para que nos ajudem a nortear de onde veio aquela nota do cara. Então, vamos dizer que o cara deu 10. O que mais ele está se agradando? Por que ele deu 10? É o atendimento, é a qualidade do serviço, é o relacionamento que ele tem com a equipe, é a localização de onde a minha empresa está inserida. Então tudo isso a gente também inclui na pesquisa do NPS para conseguir direcionar melhor e entender melhor o que faz mais sentido para o meu cliente e, consequentemente, colocar mais energia naquilo para cada vez melhorar mais. Então, beleza. A gente faz essa pesquisa com outros indicadores. Mas quando a gente faz a pergunta definitiva, que é de 0 a 10, o quanto você indicaria para um amigo ou familiar a Wise, ele pode dar as notas e essas notas têm uma classificação. Se ele deu 10 ou 9, quer dizer que ele é um promotor. Né? É um cara que ele já promove o nosso serviço, que ele já fala bem, que ele está numa roda de bar, se falou de algum produto que a gente tem, ele diz... Fala com a Wise, fala com o Helder, fala com o Robson, fala com o Christian, fala com alguém do grupo que eles vão te ajudar. Perfeito. E ter esse cliente... É muito bom. É muito bom. E o neutro é aquele que você falou, que a gente tem que ter muita atenção. Por quê? Porque muitas vezes ele está até satisfeito, só que ele não percebe o impacto que a gente causa no negócio dele. E talvez ele pense que qualquer pessoa faz o que eles fazem por preço que eu pagar. E são aqueles que dão nota 8 e 7. Esses é importante a gente trabalhar algumas ações para que esse nível de percepção aumente. E aí tem o que a gente não quer, né? De maneira alguma. Que é o detrator. Do mesmo jeito que o promotor promove, fala bem, indica, o detrator, ele... Aí a lenda. Aí a lenda, desce a lenha, né? Então ele fala mal. Quando alguém fala de um serviço nosso ou produto que ele tenha consumido e teve uma má experiência, ele vai dizer, faz em qualquer lugar, menos nessa empresa. Isso é horrível, né? É péssimo. Porque o boca a boca, como você mesmo falou, é poderosíssimo. E a minha marca, toda a nossa estratégia pode ser derrubada se a gente gera detratores em série no nosso negócio. Com certeza. Porque a gente está em busca, né, de fazer novas vendas, de fazer novos serviços, de mostrar o nosso trabalho para determinado grupo de empresas. E quando o cliente ele percebe na gente isso e diz, poxa, eu não vou indicar, isso é muito ruim, Sim. Muito ruim. Ele diz, meu irmão, eu estou lá, mas não vá naquele lugar. É aquele cara que sempre faz a mesma coisa na vida. Ó, eu sempre vou ali, mas lá não é bom. Isso é péssimo. Horrível. É péssimo. É muito ruim. Então, qual é a visão que o grupo que ele convive vê da gente? A gente vê uma mal empresa. E aí, essas pessoas nunca vão ser direcionadas para o Wise Conte. Sim. Poxa, o detrator é aquela pessoa que não só não gosta do que a gente entregou, que a gente vendeu para ela, mas ela não gosta ativamente. Isso. A ponto de divulgar, colocar um outdoor e dizer não consumam deles porque foi de péssima qualidade a experiência que eu tive, né? Então, você, meu amigo empresário, empreendedor, que está assistindo esse podcast agora, que está nos ouvindo também, também estamos lá no Spotify, fica à vontade, não é só no YouTube, mas estamos em várias plataformas. Então, você que está nos ouvindo, a gente está falando de uma ferramenta que te ajuda a perceber o que o teu cliente tem de envolvimento com o teu negócio. E quando eu faço essa classificação e consigo dizer se ele é um promotor, um neutro, um detrator, é muito bacana para as ações que eu vou gerar depois disso. E aí é que começa a importância dessa ferramenta. Não é só entender quem é o meu cliente, mas é o que fazer depois que eu entendo quem ele é. Então vamos começar de baixo para cima, Christian. A gente conversou aqui e viu que o detrator é o que dá de nota 6 para baixo, até 0.
esse cara, ele tem um impacto no nosso negócio, mas que a gente pode tornar esse impacto positivo se a gente tomar algumas ações acerca disso. Quando a gente identifica o promotor, no teu ponto de vista, o que a gente deve fazer com essas pessoas? O detrator? O detrator, desculpa. Cara, o que a gente tem que fazer? Primeiro é entrar em contato com eles, para entender o que está acontecendo. Na pesquisa que a gente faz, nos indicadores, a gente consegue identificar. É o atendimento, é a entrega, é a localidade, o que seja, o que a gente usar para identificar. Que aí o empresário que está assistindo a gente, ele vai depender muito do que ele faz. Se é um produto, se é um serviço, e aí ele vai identificar isso quando ele fizer o NPS. Sim. Beleza? E aí, vamos lá. Quando a gente entrar em contato com esse cliente, a gente vai sentir e entender o que está acontecendo. Vamos dizer que seja a entrega. Então, a gente já consegue identificar, beleza, é a entrega. Então, vamos ver o que a gente pode fazer para trazer esse cara para um outro nível. Vamos melhorar a entrega dele. Isso aí é uma das coisas. É o relacionamento? Então, vamos lá. Talvez vamos mudar aqui para ver se isso melhora. Já chegou muitas vezes um cliente e dizia assim, não quero ser atendido por fulano, eu quero ser atendido por tal pessoa. E quando a gente fez essa mudança, mudou o jogo. Sim. E esse cara saiu de um detrator para um promotor. Sim. Então, são algumas ações que a gente pode fazer e ajustar dentro do ponto que a gente faz isso aí. O NPS pode se fazer em trimestres, pode fazer em semestre. Eu acredito que um ano é muita coisa, tem que ser nesse período. Sim, mais célere, porque vai poder identificar o quanto antes e resolver. E resolver. A gente vai esperar um ano para corrigir um erro que pode ser básico, né? Sim. Como, poxa, seja um bom dia, como seja uma entrega melhor. Sim. Entendeu? Então, são algumas ações que a gente pode fazer nesse ajuste que podem mudar o jogo desse cliente. E esse cliente sair de um detrator para um promotor. Olha aqui, olha o que você está falando. Que os detratores, eles têm que ser entendidos pela empresa como pontos para melhoria. Exatamente. Então, identificar o detrator, ninguém gosta de ter detrator na sua carteira, né? Mas a gente diz muito aqui no grupo, né, Wise, ou a gente acerta ou a gente melhora, né? Então, ou a gente ganha ou a gente tem a oportunidade de aprender e melhorar aquilo. Então, o detrator, ele me dá a oportunidade, Christian, de melhorar a percepção de valor do meu cliente. Quando a gente recebe a nota do NPS e identifica que ali tem alguém que deu 6 abaixo, ou seja, está com alguma dor com o nosso negócio, essa ação de entrar em contato com o cara para entender é incrível. Porque muitas vezes só essa ligação já muda a percepção dele. Porque a gente está dizendo para ele, eu me preocupo com o que você acha do meu negócio. E isso, galera, a gente está falando para qualquer negócio. Seja a comida que você vende no iFood, cara, vai olhar lá quais são as estrelas que você tem, quais os comentários que os usuários têm. Muitas vezes é o tempo de entrega, muitas vezes é que está com muito sal, muitas vezes é porque cancela muitas vezes. Ajusta isso e a percepção do teu negócio e o crescimento dele vai mudar. E o nosso objetivo com o detrator, como você falou, é converter ele para promotor. Exatamente. Então é muito bacana quando, como você citou, a gente ter um cliente que muitas vezes fala mal do nosso negócio, faz campanha contra, porque teve uma má experiência, e a gente reverter esse cara para um promotor, alguém que vai falar bem, é o que a gente busca todo dia e a gente fica muito feliz quando isso acontece, né? Com certeza. E a gente tem até alguns exemplos. Um cliente que ele achava que a gente não fazia um bom serviço, né? E a partir do momento que a gente foi lá e corrigiu aquilo ali, ele hoje é o cara que diz, contrata a Wise Conte. Sim. A Wise Conte faz tudo, como o Robson fala, né? Faz tudo. Pode ir lá que eles vão resolver teu problema. Então veja a percepção da mudança, né? Então, show de bola. Falamos dos detratores e o que fazer com esses caras. Então, a ação com eles precisa ser muito célere, porque muitas vezes, se eu não for assertivo no timing, eu vou perder esse cliente para sempre. Então, essa questão de, quando eu vou fazer NPS, eu devo fazer uma vez por ano, 6 meses? Faz numa velocidade que você consiga ter resolução dos questionamentos e dores do teu cliente.
a gente diz que quanto mais rápido, melhor. Se a gente puder fazer o mais célere possível, faça, porque as ações que são oriundas dali são muito boas para a organização e para os clientes também. E aí vem o segundo grupo. São os mais sutis, né? Porque o detrator, como a gente conversou agora, ele faz campanha, ele faz outdoor, ele faz questão de falar mal. Ele é um detrator ativo. Mas o neutro, ele é sutil. E muitas vezes a gente perde um cliente neutro por não saber a percepção dele. Muitas vezes ele encontra algo mais barato, ele encontra algo mais perto da casa dele, ele encontra algo que muitas vezes na cabeça dele é igual à minha empresa e a gente perdeu esse cara porque a percepção de valor dele não é ok. Então o cara que dá nota 8 e 7 é aquele que, poxa, é uma empresa normal como outras. Então o que fazer com essa galera, Cris? Cara, vê, eu sempre falo assim, que o neutro, você tem que estar muito atento. Então, fez a pesquisa, encontrou, identificou, entre em contato o quanto antes, para saber o que fazer, para identificar o que está acontecendo. Porque às vezes, Helder, a gente está fazendo um bom trabalho, a gente tem um bom atendimento, a gente se importa com esse cara, com esse cliente, mas às vezes ele não percebe isso. Isso mesmo. Às vezes ele não percebe. E às vezes, o que pode ser feito? Trazendo para o nosso negócio, que é o WiseConte. Às vezes é demonstrar isso para ele. Ó, a gente está fazendo isso para você. Sim. A gente está entregando isso. A gente conseguiu, vamos falar de imposto, a gente conseguiu reduzir os teus impostos, cara. Vamos lá, a gente pode apresentar esses números aqui, ó, demonstrando o que a gente fez ao longo desse trimestre. Percebe isso aí? E aí ele vai ter uma visão, poxa, essa empresa, ela realmente, ela não somente ela entrega um bom trabalho, eu estou conseguindo identificar agora, eles têm um bom atendimento e eles se importam comigo. Então, com isso a gente já consegue transformar esse cara de neutro para um promotor. Olha que massa. A gente tem casos aqui de clientes que chegaram para a gente e viram como era o nosso trabalho. Depois eles ficaram meio assim, tem alguma coisa que possa melhorar. E depois, quando a gente fez esse ajuste, ele é o cara que mais indica para o WiseConte. Trouxe um colega e depois eu trouxe outro. E aí, ó, só crescendo. Isso é muito bom. A gente falou no começo aqui que a gente gosta e usa muito tecnologia, né? Então, muitas vezes, o empresário está lá pensando em como melhorar o seu negócio e começa a trabalhar novas tecnologias. Então, contrata software, investe em treinamento, faz muitas coisas, muitas vezes aumenta lá seu custo para, não, vou levar uma experiência melhor para o meu cliente e investe muito internamente. Só que muitas vezes esse cliente ele não tem essa percepção. Então a gente muitas vezes se fecha dentro da nossa empresa e trabalha muito e investe muito, só que a gente tem dificuldade de comunicar para fora. Exatamente. Cara, não atinge o objetivo principal. Olha que importância o NPS tem. Porque o NPS é um canal onde o nosso cliente tem acesso à nossa empresa e vice-versa. Ele começa a ser ouvido e o que ele fala começa a ser importante para a gente. E tu deu uma contribuição aqui que eu achei muito bacana, tá? Criar muitas vezes um storytelling desse cliente como era e como é hoje, para que ele eleve essa percepção de valor que o meu negócio tem. Porque muitas vezes, Christian, o nosso cliente está no automático, né? Ele vem, pede, solicita, a gente entrega e tal, e está seguindo a vida dele e não tem a percepção de, muitas vezes, ele não tinha uma experiência como essa e agora ele passou a ter. Então fazer esse storytelling, como você falou aí, de reduzir a carga tributária, é essencial para ele ter a compreensão, né? O Helder, porque assim, falando como empresários, o cara que está lá do outro lado, o cliente que está do outro lado lá, ele não quer saber que eu enviei um SPED bonito, sem erros para a Receita Federal. Uma DCTF, que DCTF massa. Não. A gente acha bonito, mas o cliente, para ele não muda importa, nada. Não importa, mas eu entender o negócio dele. Que é uma coisa muito importante. Sim. O cara que é, por exemplo, um fornecedor, eu entender, olha, o que tu faz lá do outro lado, entender e ajudar. Fazendo isso dessa forma, tu vai conseguir ganhar mais. Poxa,
Ele vai dizer, meu irmão, não é só as obrigações, não é só a folha que eu recebo dessa empresa, essa contabilidade, não é só um imposto, não é só uma alteração. Não, eles realmente é uma empresa que se importam com o meu negócio e me ajudam na minha tomada de decisão. Peguem esse insight aí, que é valiosíssimo para o negócio de vocês. Olha que sacada para vocês fazerem com os neutros identificados no NPS. Criem um storytelling do que esse cliente era quando chegou e como ele é agora depois da sua contribuição que você teve no negócio dele. Eu vou dar exemplos aqui fora da contabilidade. Por exemplo, muitas vezes você tem um salão de beleza lá. E o rapaz ou a mulher que começou a visitar aquele salão tinha a unha toda feiosa, tinha o cabelo com um corte meio estranho, a barba era sempre... Poxa, ele começou a ir naquele salão, ele começou a ter uma barba mais alinhada, ele começou a ter as unhas mais bem tratadas, ele começou a ter um corte de cabelo mais adequado com ele. Cara, faz um storytelling disso. Diz, cara, olha, vem cá, tu já tá há 5 meses com a gente aqui, deixa eu te mostrar algumas coisas. Mostra umas fotos como ele chegou no começo, como ele tá agora. Puxa no Instagram dele, como eram as fotos antes, como a foto depois. Pô, você tem uma loja de roupa. Cara, você começou a mexer não só com o que ele veste, mas com a imagem daquela pessoa. Eu vi algo essa semana que eu achei bem bacana, Christian. Quando você se veste mal, as pessoas prestam atenção no que você está vestindo. Elas vão dizer, poxa, tá estranho, isso aqui não combina com ele, olha como ele tá vestido mal. Então eles prestam atenção no que você vestiu. Mas quando você se veste bem, as pessoas passam a prestar atenção em você. Olha que coisa incrível para eu que tenho uma loja de roupa aplicar com os meus clientes. E eu crio um storytelling. Cara, olha como tu era antes, depois. Isso vai elevar a percepção de valor desse cara e ele vai dizer, pô, essa empresa é diferenciada. Vai mostrar a jornada que muitas vezes ele não percebe. É que nem engordar e emagrecer. Isso. Quem está perto de você todo dia, sei lá, tua esposa, teu marido, muitas vezes não percebe. Mas passa um ano sem ver uma pessoa e quando ela te vê de novo, rapaz, tá mais magro, né? Rapaz, tá mais gordo, né? Por quê? Muitas vezes quem está próximo não tem a percepção do storytelling. Mesma coisa acontece com os nossos clientes. Às vezes a gente atende ele rápido, às vezes leva uma experiência melhor, às vezes baixa a carga tributária, mas se eu não apresentar para ele, o nível de consciência às vezes continua baixo. Então se mostrar presente, se mostrar a diferença e o impacto que eu faço no negócio dele, é importantíssimo para eu pegar o neutro e converter a promotor. Exatamente. É isso. Porque quando ele percebe que a gente está fazendo um bom trabalho para ele, poxa, ele diz, oxe, agora é a hora, eu vou indicar essa empresa. Eu vou falar, porque eles fazem isso. Sim. É incrível. É que nem quando a gente, eu sempre falo isso, quando a gente gosta de um produto, a gente divulga ele. Sim. A gente, como você falou. Sem receber nada. Sem receber nada. Você divulga, pô, que negócio bom, pô. Vai lá. Vai naquela barbearia, vai naquele restaurante, que é muito bom. Então, quando você quando você mostra isso para o teu cliente, ele consegue entender. Sim. E aí chega na última classificação, né, que são os promotores. É aqueles que dão nota 9 e 10, e de acordo com o NPS, a orientação do NPS, esses são clientes que já nos indicam, já nos promovem de forma orgânica. Do mesmo jeito que o detrator ele faz campanha para dizer esse serviço não presta, esse produto não presta, o promotor ele faz campanha reversa, dizendo esse produto presta, é muito bom, vou te levar lá, vai lá que tu vai ter uma boa experiência. E, poxa, ter clientes assim nos leva a ter um crescimento bem maior na nossa empresa, né? Isso, porque esses clientes, que é o que toda empresa quer ter, o promotor, são os clientes que não somente vão te pagar uma mensalidade, um honorário bom, mas como também vão comprar outros produtos nossos. Sim. E divulgar toda a nossa empresa. Sim. Porque veja bem, Helder, se a gente, exemplo, a gente presta um serviço pro cara, aí no outro dia o cliente diz, Christian, eu estou precisando de uma coisa, não sei se tu pode me ajudar. Aí eu digo, a gente tem esse produto aqui, a gente tem um registro de marca aqui.
compra esse produto nosso, pode fazer por nós, a gente vai te ajudar. Sim. Várias vezes aconteceu isso já, de um cliente disse, Christian, eu recebi uma carta de uma empresa de registro de marca que estão me cobrando um absurdo, não sei o que. Eu disse, bicho, a gente faz aqui, tu não vai precisar pagar tudo isso. A gente vai acompanhar o teu processo, vai te ajudar. Então ele vai lá, com certeza vai comprar, porque ele é um promotor. Sim. E ele não só faz isso, ele vai indicar para outras pessoas. Poxa. Vai indicar para outros. Uma coisa que aconteceu recentemente, eu queria citar essa história. Um cliente nosso, ele entrou em contato com a gente para fazer uma coisa totalmente que a gente não faz. Era para ver uma questão de uma carta da Marinha, para tirar esse documento lá. E eu nunca tinha feito aquilo. Eu disse, não se preocupe, cara. A gente vai conseguir isso aqui. E no mesmo dia eu consegui tirar aquela carta e mandei para ele. Meu amigo, ele disse, ele só não colocou no céu. Mas era uma coisa simples de fazer? Era, eu nunca tinha feito. Beleza, mas eu me importei com aquilo ali e disse, olha, a gente não faz isso, mas se preocupa não, que a gente vai resolver esse problema. Mais uma vez, olha como se portar pode trazer mais resultado para o nosso negócio, né? Então, os promotores, eles já naturalmente fazem esse trabalho, mas a gente pode usar isso de forma mais intencional para obter mais resultado do nosso negócio. Exatamente. Quando a gente consome um produto ou um serviço de determinada marca e tem uma boa experiência, naturalmente a gente compra qualquer produto dessa marca. Então eu uso muito o exemplo do iPhone. Poxa, quem tem um iPhone e, normalmente eu acho que 10 em 10 pessoas que usam iPhone gostam muito dele. Para comprar um outro produto da Apple, como um AirPod, como um AirPro, é muito mais fácil, porque ele já teve uma boa experiência. Ele não vai mais questionar lá a qualidade, ele só vai ver se tem limite no cartão para comprar. Mas imagina, Christian, se além de naturalmente esse cliente estar apto a comprar um segundo produto ou serviço, nós, empresa, levarmos para ele de forma proativa esse novo produto. Poxa! Então eu já sei que ele teve uma boa experiência, eu já sei que ele é um promotor. Então agora, qual outra solução posso vender para esse cliente? Em vez de esperar ele procurar, agora eu vou lá. Vou dar um exemplo aqui, sei lá, de uma marca lá de refrigerante. Eu acho que vocês já viram isso no mercado. Poxa, tem lá Coca-Cola. Você compra uma Coca-Cola e se você quiser levar uma Coca-Cola mais a Fanta, você ganha um desconto lá. Ele te vendeu 2 produtos e muitas vezes tu nem percebeu. Exatamente. Você vai numa barbearia e tem lá, poxa, eu gostei muito do corte. Olha, a gente tá com promoção que se você fizer o corte, a barba é 50% de desconto. Você já teve uma boa experiência com corte de cabelo, agora você vai pagar mais um valor. Você está fazendo novas vendas para um cara que já teve uma boa experiência com você. Com certeza, porque quando o cliente ele consegue identificar, poxa, eles já vão fazer. Às vezes o que acontece, até no caso da barbearia, você vai lá cortar o cabelo lá, simplesmente. Quando tem essa promoção ou tem essa coisa, ele, poxa, já faço aqui, então vou ter o desconto. É vantagem. É vantagem. E a segurança também, Helder. Sim. Segurança, porque ele já tem o produto sendo feito por aquela determinada empresa e ele, poxa, esse cara me entrega bem, ele faz bem. Se ele está fazendo outra coisa e ele está me oferecendo, é porque ele é bom no que ele está fazendo. Então, vou comprar, estou tranquilo, porque eu sei que eu vou receber um bom trabalho. A Wise, por exemplo, ela tem a fama de ser o posto Ipiranga da contabilidade. Isso. Tudo que você precisa tem aqui. Então, o cliente que teve uma boa experiência com algum dos nossos produtos, comprar outro é muito mais fácil, porque é o que você falou. Pô, se eles já me deram entrega satisfatória aqui, a segurança que eu vou ter de comprar qualquer outra coisa é muito melhor, é muito mais natural. Porque ele tem a ciência, poxa, esses caras são muito bons no que estão fazendo, então, ó, vamos lá, com certeza eu vou confiar no que vocês estão fazendo. E aí, consequentemente, fica isso muito natural para o cliente. Às vezes o cliente liga para a gente, vocês fazem isso, no caso, quando ele já tem uma segurança de outros serviços. A gente, com certeza, fazemos. E temos até outro produto também. Então, ter um cliente como promotor e identificar, porque às vezes o que acontece, sem o NPS a gente não sabia que esse cliente era um cara satisfeito, um cliente satisfeito. Com o NPS a gente identificou. Então, vamos lá.
É aquela ligação que vamos fazer, ó. Já que você está feliz com o nosso trabalho, a gente tem algo para te apresentar. Olha como é importante a classificação, porque a gente está falando de algumas ações e destinadas por perfil de cliente, detrator, neutro, promotor. Imagina só, se eu quero fazer a venda de um segundo produto para um cara que é detrator. Não tem como. Eu vou ser muito. Eu não vou ser assertivo na minha nova venda. Por quê? Eu vou ligar para um cara que muitas vezes está pé da vida comigo e vou dizer, cara, olha, tem um produto aqui que pode fazer total sentido para o teu negócio. Ele vai dizer, Helder, tu não entregou nem o primeiro. Eu quero, inclusive, rescindir o contrato que eu tenho contigo. Então, opa, quem é detrator tem ações diferentes. Então, classificar isso e essa ferramenta nos dá essa possibilidade é o suprassumo do que a gente pode fazer em relação à experiência do cliente. Exatamente, porque sem o NPS a gente não conseguiria entender isso, né? Uhum. Então, a partir do momento que a gente tem essa ferramenta que pode ajudar e mudar o jogo da empresa, poxa, é incrível, é muito incrível. O pessoal fala muito que eu sempre tiro as melhores notas no NPS. Uhum. São coisas... Eu não sou o melhor. Não sou o melhor entrega. Não sou o cara que faça a melhor entrega. Mas eu sou o cara que consigo compreender o cliente. E aí, ó, novas vendas, novos processos. Então, isso é muito importante. Eu digo muito, né? Quem conduz uma conversa, quem conduz um debate, quem conduz uma reunião, não é quem fala mais. É quem pergunta mais. Então, essa capacidade de conseguir ouvir, que é diferente de escutar, de ouvir o cliente e linkar com alguma solução, é uma capacidade que todos nós precisamos buscar, pensando em levar uma experiência incrível para esse cliente. E a gente falou, você até já falou também, a gente já falou da parte de vender um outro serviço ou produto, mas tem também a parte de indicação, que acontece de forma natural com quem é promotor. Isso é top, isso já é bom. Fiz um bom serviço, ele teve uma boa experiência, naturalmente ele já vai indicar. Mas eu quero ir sempre além. Então imagina só, se em vez de eu esperar ele fazer uma indicação por uma casualidade, por que eu digo que é casualidade, Christian? Porque é muito difícil o meu cliente estar em casa, assistindo TV ou fazendo alguma coisa. Vou indicar alguém para o WiseConte, pegar o celular e começar a procurar contatos. Normalmente isso não acontece. O que acontece é a ocasião tornar aquilo natural. Por exemplo, ele vai estar conversando com um amigo dele e tal, no meio da conversa o amigo dele falou, poxa, eu tô com um problema lá no meu imposto, eu acho que eu tô pagando muito caro. Ele lembra da gente. Ele vai dizer, poxa, ó, fala com alguém da Wise, eu vou te passar o contato aqui, porque eles conseguiram reduzir minha carga tributária, eles são top, eles fazem minha contabilidade. Houve uma indicação, mas por causa de uma casualidade. Mas se ao invés de só depender da casualidade, a gente criasse um programa ativo de indicação para ir atrás desse cara. Classifiquei, sei quem é promotor, vamos ligar para esse cara. E dizer, oi fulano de tal, tudo bem? Olha, a gente recebeu tua nota aqui do NPS, a gente está muito feliz de te proporcionar essa experiência e a gente quer cada vez mais te ouvir para melhorar o nosso negócio para você. Ele vai dizer, não, claro, vocês são top, fera. Olha, inclusive, a gente gostaria de saber se você tem algum amigo seu, colega, que queira abrir uma empresa, que queira tal serviço, que esteja precisando de algo que a gente possa entregar para ele. Nessa hora ele vai te passar os contatos. Exatamente. Então não vou esperar mais a casualidade, eu vou atrás da indicação e dessa forma eu torno minha empresa mais proativa pensando no crescimento. E a gente dá até, com esse programa, a gente dá até um desconto para esse cliente. Então ele vai dizer, poxa, que coisa bacana, poxa, eu vou oferecer a um colega meu, vou passar o contato dele e ainda vou ganhar um desconto. Que empresa maravilhosa essa. Podemos criar incentivadores, né? Voltou? 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 Pessoal, tivemos um probleminha técnico aqui, mas eu acho que já resolveu, tá? Ó, continuando o que a gente estava falando, Christian. Poxa, a gente falou lá do que fazer com os neutros, com os detratores e promotores, né? Como de forma intencional, de forma proativa, a empresa pode ganhar, né, mais
tanto na parte de qualidade, de melhoria contínua dos seus serviços, mas também na parte de crescimento, na venda de um segundo produto, na venda de linkar um programa de indicação com aquele seu cliente já da base, né? Show de bola! E aí a gente está falando de um indicador. Existe, Christian, algum número que nos diga se a minha empresa tem um NPS saudável, se preciso melhorar meu NPS, é todo mundo que tem que estar no nível 10 e 9 para que a gente tenha realmente uma empresa saudável? Existe alguma classificação em relação a isso? Sim, sim, existe sim, Helder. A gente pode classificar entre o excelente, né? O bom, o mediano e o cara que desliga as máquinas, né? Que não vai dar zero. Então, o excelente, né? Nota 100, de 90 a 100, correto? A partir de 75%, 75 né? a 100. Acima, acho que já está no nível lá de excelência. Geralmente o que acontece, quando a gente consegue passar dos 75, né, é onde a gente consegue essa excelência, né? E assim, o cálculo que é feito do NPS faz que a gente consiga entender todo o processo, mas o mais importante que a gente quer é sempre chegar na excelência para ir vir todos aqueles benefícios. Claro. Tu falou algo aqui que a gente tinha se esquecido, né? Que o NPS, ele traz um cálculo para a gente saber em qual situação a nossa empresa está, né? Então, o cálculo você pega a quantidade de promotores, menos a quantidade de detratores, e ele vai te dar um número. Esse número é o percentual que você tem, e dentro desse percentual, ele é aplicado aí nessa classificação que você disse, né? Excelência, bom, ali a fase de amadurecimento, né? Mais ou menos, e a fase do pare as máquinas ali. Então, quando a gente aplica, a gente começa a saber como a saúde da nossa empresa está. A nossa busca sempre será pelo 100%. Exatamente, 100%. A nossa meta de correr atrás, de dizer assim, esse é o nosso objetivo, vai ser buscar ter um NPS de 100%, né? Hoje as maiores empresas do mundo têm um NPS ali entre 70 e pouco, até 80 e alguma coisa aí, como o Nubank é um dos maiores NPS do mundo, né? Então, quando eu aplico essa conta, né, esse cálculo, eu consigo ver em que patamar minha empresa está. Então, beleza, vamos dizer que eu tirei 76% nesse cálculo do NPS. Ele está dizendo que a minha empresa é saudável, né? Que tem lá os detratores, tem os neutros lá, mas quando eu coloco nesse cálculo, ele fala de uma empresa de um crescimento exponencial e que tem uma prestação de serviço ou entrega de produto satisfatória para o cliente. Se eu pego ele e coloco abaixo de 55, que é aquele que está ali entre 50 e 75, ele está tendo um bom, mas é aquele vamos melhorar, né? E quando eu coloco abaixo disso, é aquele precisamos melhorar. Estamos em amadurecimento, precisamos trabalhar o relacionamento com o cliente, a experiência desse cara, que ali vai do 0 ao 50. E quando está abaixo de 0, complicou. Aí é o que você falou. Por que parem as máquinas? Porque, poxa, talvez o nosso negócio precise ser repensado. A gente está tendo uma experiência negativa dos nossos clientes a ponto do nosso indicador ser que a maioria acha que a gente presta um péssimo serviço, que já promove de forma negativa, que já levanta a bandeira dizendo não vão naquele lugar, né? Então, quando você fizer esse indicador, você tenha atenção em que fase você está. Se você está lá na fase pare as máquinas, realmente pare tudo e comece a repensar o seu negócio. Comece a envolver seu time, comece a envolver as pessoas que fazem parte da tua empresa numa busca pela melhor experiência do cliente. Porque como a gente falou anteriormente, Christian, muitas vezes eu faço muita coisa aqui dentro da minha empresa, mas que não sai para fora, que não repercute no cliente. Se isso acontece, a minha empresa com certeza não vai crescer, não vai prosperar. Porque a ponta, o serviço que eu faço é para atingir alguém. Esse alguém não está sendo atingido. Exatamente. Ele não está feliz com o serviço que está prestado. Então é o momento que tem que você realmente repensar o que você está fazendo, o que você está trazendo para o mercado. E é onde tem que começar a estrutura, né? Reestruturar
Tu falou tudo, né? Reestruturar. Reestruturar, planejar tudo novamente, ver onde você pode corrigir e aí começar agora a acertar esse produto. Porque, galera, abaixo de 0 é porque tá muito ruim. E precisa se tomar ações rápidas, né? Muitas vezes para o negócio não entrar numa decadência, né? E aí fechar o negócio e Pois é. Acabar com o sonho do empresário, né? Quando você está ali acima do 0 até os 50, não quer dizer que tudo está perdido, mas quer dizer que o seu negócio ele está num processo ainda de amadurecimento dessa experiência do cliente. Então, dependendo das ações que estejam acontecendo hoje, não é o parem as máquinas, não precisa repensar tudo. Muitas vezes, se você já faz ações para engajar o seu negócio na experiência do cliente, no relacionamento com ele, na entrega incrível que ele precisa ter, beleza, muitas vezes é questão de tempo para você sair dali para um outro estágio. É porque assim, às vezes o cliente entende que a gente tem um bom relacionamento. Beleza, perfeito. Ok. Mas o produto ou o serviço que está sendo prestado ainda precisa ser ajustado. Sim. E com a pesquisa, com tudo isso, a gente vai entender e agora vai traçar tudo que a gente já explicou lá anteriormente. E aí vai traçar algo para poder melhorar a empresa. E isso é normal para uma empresa que esteja começando ou até mesmo uma empresa que esteja passando, que já tem um longo percurso no mercado, mas é bom ter o NPS para poder e aí corrigir e melhorar cada vez mais esse produto. Sim. E aí entra outra fase que é o bom, né? E eu acho que do mesmo jeito que o neutro, a fase de bom, que é o acima de 50 até 75 ali, a gente tem que ter muito cuidado. Por quê? A gente não pode se conformar com o bom, né? É a mesma coisa aquele negócio, não tá bonitinho. Tem gente que diz que o bonitinho é irmão do feio. Então, quando o nosso negócio tá bom, é algo pra gente comemorar, se sentir, poxa, muitas vezes eu saí de algo bem pior do que isso, mas isso tem que me dizer que ainda não cheguei onde eu preciso chegar. E me impulsionar para buscar alcançar o nível de excelência, que é onde a gente precisa estar. É porque, assim, às vezes o que acontece, Helder, muitas pessoas estão acostumadas com aquela coisa medíocre. Com aquele negócio, poxa, tirei 6, tirei 7 na prova. Passei. Não é assim. O negócio que a gente está fazendo hoje, o negócio que você está fazendo aí do outro lado, você quer crescer, você quer subir para a excelência. Sim. Então, poxa, se tá bom, vamos fazer isso ficar excelente. Vamos trabalhar para corrigir. Aí muitas pessoas não entendem, às vezes, uma cobrança, ou não entendem a gente tem que melhorar, a gente tem que mudar. Não, Cristian, mas eu já estou fazendo um bom trabalho, pô. A gente tem que fazer um excelente trabalho, pô. A gente tem que fazer a melhor entrega, a gente tem que ter o melhor relacionamento com o cliente, a gente tem que fazer o melhor atendimento para isso aí mudar. Até porque o mercado hoje é muito competitivo. Exato. Qualquer negócio que a gente citar aqui, vão ter vários salões de beleza, vários mercados, vários armazéns, vários lojas que vendem comida iFood, milhares. Então, se a gente não procurar se destacar e ser excelente e ficar na mediocridade, como você falou, a gente corre o risco de, em algum momento, até ser irrelevante. Exatamente. E sumir, né? E aí entra o ponto que você falou. Christian já tem um mindset aí para buscar uma excelência, que ele já estava, excelência é 100, sabe? E é o que a gente busca aqui, né? Então, quando a gente bate acima de 75, realmente a gente tem que comemorar. Realmente a gente tem que vibrar, porque a gente, na percepção do nosso cliente, atingiu um nível de excelência. Esse é um indicador que me diz, poxa, você chegou no nível onde a maior parte dos teus clientes percebem vocês como algo totalmente relevante e impactante no negócio dele. Mas vamos dizer que eu tire 76 lá. Cheguei no Olimpo? Não. Vamos buscar o 100%. E por que não? Quando a gente coloca lá a NPS, vai ver as premiações nacionais e internacionais, é um número praticamente impossível, né? Como algo que realmente é um unicórnio, né? E eu lembro que no último NPS, na pesquisa que a gente fez aqui na empresa, tinha algumas pessoas dizendo, não, vamos buscar o 100%, a gente vai atrás de 100%, mas até eu mesmo ficava me boicotando, dizendo, não, mais 100%, poxa, não vai ter alguém que vai dizer
foi mais ou menos, então, de tantos clientes, e a gente teve um dos nossos departamentos, né, que no último NPS alcançou 100%, e caramba, foi uma felicidade incrível, né, para as pessoas do departamento, para a gente que faz parte e para a empresa como um todo. Então, você atende centenas de clientes naquele período de avaliação e todos eles terem um impacto tão forte da tua participação no negócio dele, a ponto dele dizer, é nota 10, é nota 9, eu vou indicar você para outra pessoa, cara, isso é massa. É muito bom. E assim, é muito bom a gente saber que a gente está muito bem, está excelente. E para no caso, o nosso colaborador, para nós, é muito gratificante. Sim. Porque assim, o NPS faz você, como a gente falou, entender o que você está fazendo. E quando você descobre que aquilo que você está fazendo é excelente, que você chegou no 100, no 100%, poxa, isso é muito gratificante. Poxa. Você não é só algo que o cliente está, eu preciso disso, eu tenho que comprar aquilo. Poxa, essa empresa, ela me presta o melhor serviço. Essa empresa, ela me dá o melhor produto. Uhum. Então, é muito gratificante, Helder. Sim, e ter isso na percepção do seu cliente é o que mais importa, tá? Então, o cliente perceber isso, cara, a gente acredita muito que cliente satisfeito dá lucro. Exato. Então, quando o cliente satisfeito, ele dá lucro comprando os nossos produtos, ele dá lucro muitas vezes quando é uma recorrência pagando mensalmente, ele dá lucro quando ele indica para outra pessoa e essa pessoa indica a outra. Então, cliente satisfeito, cliente que atinge esse nível de envolvimento com o nosso negócio, ele dá lucro, né? E aí, Christian, talvez algumas pessoas que estão nos ouvindo agora digam assim, beleza, mas como é que eu vou fazer essa pesquisa? Tem que ter um software, tem que ter... Cara, é só saber a pergunta. É só perguntar a pergunta. De 0 a 10. E depois fazer toda a avaliação que a gente falou. Classifica em neutro, faz aquela conta. Promotor menos detrator e dá o resultado e começa a tratar. Christian falou muito aqui de como tratar os detratores, como tratar o neutro, como tratar quem é promotor. E só executar. Não tem desculpa para não fazer. O teu negócio está perdendo muito se você não usa esse indicador na tua empresa. As maiores empresas do mundo fazem isso. Vocês fazem isso. Quando compra alguma coisa na Amazon, depois de um tempo chega, qual foi a tua experiência com esse produto? Tem as estrelinhas lá. Está fazendo o NPS. E eles usam isso para melhorar o serviço. Por quê? A gente tem um impacto tão grande com a Amazon, com outras grandes empresas que a gente diz, que empresa incrível, porque eles nos ouvem. Então, você pode mandar e-mail, pode mandar WhatsApp, pode fazer com o cliente entrando e respondendo a um papel na entrada da tua loja. Tem loja de roupa que faz lá o touch lá para você fazer. Você pode mandar, sei lá, num aplicativo. Tem N formas. Só não tem forma de não fazer. A desculpa é não fazer, né? Não fazer. Você tem como fazer. Não fazer é a única coisa que você não pode fazer. Não fazer isso. Então, fazer isso daí vai agregar muito ao teu negócio, vai agregar principalmente aos teus clientes e não só isso. Isso vai criar uma cultura na tua empresa de o que o cliente fala de mim, percebe de mim e se envolve comigo é importante para a minha empresa. Então isso vai desde o dono da empresa, Christian, até o funcionário que começou ontem. Todos devem ser contagiados em levar uma experiência incrível para o cliente e ter esse indicador como parte indispensável dos indicadores de resultado da tua empresa faz com que isso aconteça de forma natural. Exatamente. Porque quando, como você falou, como essa cadeia, como o dono da empresa, o primeiro cara que está começando aqui, entende esse jogo, tudo é mudado. Sim. Tudo é mudado. Porque aí a gente vai ter uma empresa forte, com um pensamento forte em continuar crescendo. É isso. É isso. Vamos, eu acredito que vocês ainda que não fazem o NPS, comecem a fazer. Entenda o seu negócio, entenda como o seu negócio está. Eu acredito hoje, Helder, que quem está assistindo a gente hoje entendeu o que é o NPS e viu que é uma ferramenta que não é difícil de aplicar, a gente explicou tudo aí, e pode usar no seu negócio e entender e verificar como está. E eu acredito que seria interessante alguns que estão assistindo deixar um comentário aí, dizendo, eu já faço, agora eu vou fazer nesse próximo semestre, para a gente poder entender
como está sendo esse conteúdo está sendo importante para vocês aí. Total, tá? Então, ó, você comenta aí, não importa onde você está ouvindo esse podcast, comenta aí, deixa um comentário de se você já utilizou, se não utilizou, se tem alguma dúvida. A gente está criando um novo quadro aqui, onde a gente vai responder as perguntas das pessoas que vão perguntando aqui pra gente. Então, ó, foi muito bom ter vocês conosco em mais um Wisecast, tá? Mais uma vez reforçando, nos sigam no YouTube, nos sigam no Spotify, nos sigam no Instagram, nos sigam no TikTok, no Facebook, no Twitter, no Trends. A gente está em todas as plataformas com o nosso propósito sendo propagado, que é fazer você, empresário, você, empresária, ter mais sucesso no teu negócio. O conteúdo de hoje foi de grande valia e eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença na tua empresa. Christian, muito obrigado. Até a próxima. Até mais um Wisecast, tá? Valeu, galera. Obrigado. Tchau, tchau. Um abraço.